little monsters! Welcome to our English class! Bem-vindos aí então à nossa aula de inglês, ok? Bloco 7, uma continuação e uma revisão dos blocos anteriores, né? E do conteúdo que a gente já estudou, ok? Além disso, a gente vai continuar falando sobre gêneros digitais. Hoje, em específico, a gente vai estudar sobre os posts e as legendas, né, das redes sociais. Então, first of all, let's start our review. Vamos começar então a nossa revisão, né? Nos blocos iniciais, a gente revisou as diferenças entre o present simple e o present continuous, né? A gente viu que o present simple é usado para falar sobre os nossos hábitos, os fatos, e ele é usado para falar sobre isso no modo presente, né? Então, I wash my hair every day. Eu escovo, eu lavo meu cabelo todos os dias. He usually gets up very early. Ele normalmente levanta muito cedo, né? É um hábito, são coisas que acontecem regularmente. A gente usa o present simple também para falar sobre fatos. Lembra que eu expliquei para vocês? Fatos são verdades universais, né? Mesmo que eu queira que seja diferente, não tem como eu fazer assim e mudar, a não ser que seja o Thanos, né? Então, I have one brother, eu tenho um irmão, who lives in Paris. São fatos, né? São situações permanentes ali, né? Eu não tenho controle sobre isso. Water boils at 100 degrees. A água ferve a 100 graus, né? É uma verdade, é um fato universal. Eu não posso simplesmente falar agora a água não vai mais ferver a 100 graus porque eu simplesmente não quero, né? A gente viu também que o present simple muda... O present simple, os verbos do present simple mudam em terceira pessoa do singular. He, she, it. Eu preciso alterar lá o final do verbo. Tudo isso é conteúdo de revisão, né? Uma coisa que a gente já viu, ok? O present continuous, ele é usado para ações que começaram e ainda não terminaram. Então, o present continuous em português seria o nosso gerúndio, né? Os verbos no gerúndio em português, eles terminam em NDO. Em inglês, os verbos do present continuous terminam em ING. E para eu formar o present continuous, eu preciso do sujeito, eu preciso do verbo to be e eu preciso aí do acréscimo, então do finalzinho, né, da desinência ING, ok? So, for example, I can't talk, I am brushing my teeth. Eu não posso falar, não consigo falar, porque eu estou escovando os meus dentes, né? No exato momento da fala, eu não posso falar porque eu estou escovando os meus dentes. Eu comecei e ainda não terminei, tá? He can't talk now, ele não pode falar agora. He's having a shower, ele está tomando banho, tá? De novo, comecei e ainda não terminei. Então, aí a gente tem aqui, né, os modos negativos. Então, I doing tea, I do yoga, I'm doing it now, I'm doing tea, I'm doing yoga, né? As diferenças aí entre os dois modos, tá bom? É conteúdo de revisão, então eu não vou me ater muito, porque vocês já viram isso, a gente já teve aula no Zoom, a gente tem videoaula sobre isso, tá? O gênero digital que a gente vai estudar essa semana são os posts, né, as legendas. Então, a gente já conversou bastante sobre os gêneros digitais, eu expliquei para vocês que esses gêneros são textos que surgiram com a internet. Então, por exemplo, os e-mails, os memes, os stories, os posts em redes sociais, juntamente com a legenda, né? Que redes sociais? O Facebook, o Instagram. Perfis das redes sociais, como a gente já viu também, podem ser considerados textos digitais. E esses textos, eles têm como característica a dinamicidade, então eles são muito rápidos, são muito dinâmicos, né? Eles têm como característica a linguagem informal, que é a chamada, e também é chamada Internet Language, né? Que a gente já estudou aí nos blocos passados. E eles têm também o uso da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal?
é a linguagem que é feita, né? A comunicação que é feita por meio de imagens. A gente não tem nem palavras faladas, nem palavras escritas, né? Mas uma imagem vale mais que 1000 palavras, tá? Em específico aí, a gente vai ver sobre os posts, né? Os posts são as coisas que as pessoas colocam nas redes sociais, como, por exemplo, o Instagram ou como o Facebook, né? A gente pode fazer um post aí sobre alguma coisa da nossa vida pessoal, a gente pode fazer um post sobre memes, né? Acontece também. Agora, no último ano surgiram aí os vídeos do TikTok, do Stories, né? Do Reels, perdão, que são vídeos rápidos, que viralizam, que são memes. Então a gente pode postar isso também, né? Eu trouxe aí pra gente analisar um post do Instagram, né? Aqui a gente tem o nome da... Aqui a gente tem o nome, né, da conta, né? É uma conta dedicada à série Friends, que vocês sabem que eu adoro. Então é uma série aí sobre Friends Cast's First Appearance, Debut, First TV Series ou Movie. É um post aí que eu não printei o resto, mas ele tá apresentando aí, né? A primeira vez que os atores aí de Friends, os atores principais, que são esses aqui da foto, da nossa linguagem não verbal, apareceram na televisão ou na TV ou em filmes, tá? Então, o post no Instagram é específico, né? Sempre são fotos ou memes ou vídeos. E a gente tem aqui esse coraçãozinho, vocês sabem, né? Pra curtir, pra comentar, pra enviar pra outras pessoas e pra salvar, né? E aqui embaixo a gente tem a legenda, né? Então, a legenda é a parte do post em que o dono do perfil, né, ele vai apresentar, resumir ou explicar o que ele postou, né? A foto, a imagem que ele postou. Aqui no caso eles falaram I just wanna ask you all, how you doing? Então, quem conhece Friends entendeu aí a referência, né? Ele disse assim, eu apenas quero perguntar para vocês, how you doing? Como você está, né? How you doing é uma frase icônica do personagem da série, do Joey, né? É a cantada dele, ele olha para as meninas e fala, how you doing? Então, ele usou aí uma referência à série, né? Outra característica que eu falei pra vocês, né, que a gente tem nas redes sociais, é a linguagem, é o uso da linguagem informal, da linguagem da internet, né? Ele usou aqui, ó, wanna ao invés de want to, né? Wanna é uma contração, significa want to, querer, mas é uma forma mais informal aí de falar want. Wanna, I just wanna ask you all. Esse you all aqui, ó, também é uma característica da linguagem da internet, também é uma característica da linguagem informal, né? Seria aqui a contração de you, do pronome you, e a palavra all. Então, you all significa I just wanna ask you all. Eu apenas queria perguntar para todos vocês, how you doing? Como vocês estão, né? Uma referência aí à série. Então, os exercícios aqui, eu trouxe para vocês um post da Jennifer Aniston, que é uma atriz bem famosa e que também é uma atriz de Friends, ela tá aqui, ó. É uma série antiga, então ela tá aqui bem novinha, né? E essa aqui é uma série recente, é um post recente aí dela, né? Do Instagram dela, como eu falei pra vocês, é uma rede social de fotos, tá? Então, na foto a gente tem a linguagem não verbal, né? Que ela tá usando aí uma coisa que a gente conhece bem, que é uma máscara. E ela colocou aqui na legenda dela, né? I understand masks are inconvenient and uncomfortable. But don't you feel that is worse than business are shut down? Jobs are being lost. Healthcare workers are hitting absolute exhaustion. And so many lives have been taken by this virus because we aren't doing enough. O que ela colocou aí no post dela, né? Eu entendo que as máscaras são inconvenientes e desconfortáveis,
mas não parece, vocês não sentem que é pior que os, as empresas que estão fechando, os empregos que estão sendo perdidos, os trabalhadores da área da saúde, né, que estão se acabando aí em absoluta exaustão, né, em absoluto cansaço, também a máscara é mais suportável, né, que as tantas vidas que estão sendo levadas, né, ceifadas por esse vírus, porque a gente simplesmente não tá ficando em casa, a gente não tá fazendo o suficiente, né? Esse daí é o post dela, é o que ela tá aí querendo apresentar, né? Então, coloquei o vocabulário aqui para vocês traduzirem, entenderem o post. As questões são questões de interpretação e também tem uma questão de writing, uma questão de escrita, tá? Então, escreve em inglês um post sobre o mesmo tema do post acima, então é um post sobre o coronavírus, sobre a pandemia. E aí eu deixei livre para vocês. Então vocês podem fazer um post real na sua rede social e anexar um print, né? Vou lá, faço o post, mando um print para a professora. Ou vocês podem ir lá copiar a mesma estrutura, imagem e legenda e fazer aí a legenda para mim em inglês, ok? Em inglês, produção de texto em inglês, a gente escreve em inglês, tá bom? So, that's it. Isso é tudo. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só me procurar, me chamar, ok? Bye bye, see you!